Hoje, no Quintas com Quintais, vamos entrevistar os carnavalescos da Mangueira, Anique Salmão e Guilherme Estevam. Meus queridos, como vocês estão? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem. Nenenzinha? Não é mais neném já, não. Não é mais neném? Não, 4 anos, vai fazer 5. Cheia de coisa, cheia de vontade. Já participando do barracão? Já, vai. Outro dia eu levei e ela ficou encantada com as canetinhas, com o lápis de cor. Ainda tem aquele conjunto que você me deu, lembra? É. Aí desenha tudo. Acho que vai seguir os caminhos. E Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Eu que sempre acompanhei pela primeira vez aqui na entrevista, também estou super contente, feliz. É seu segundo ano no grupo especial, não é isso? É, segundo ano de dupla. Qual é esse sentimento de ter conseguido, numa trajetória tão difícil, né? Porque é muito complicado, a gente que trabalha com carnaval sabe como é difícil você conseguir um espaço, ainda mais numa escola tão grandiosa como a Mangueira. A Nick não, porque a Nick já é experiente, já passou por várias escolas. O Nido da Tijuca também consolidou a figura da Nick como carnavalesca, mas você é o grande frescor, é a grande novidade nessa história. Como é que você recebeu esse convite? Cara, primeiramente com um susto, né? Porque a gente obviamente trabalha muito para chegar nesse momento, chegar nesse lugar. Eu obviamente posso dizer que eu sou sortudo, mas a sorte sempre acompanha o trabalho, né? De ter ralado muitos anos de intendente, muitos anos de grupo de acesso, desenhando para São Paulo, desenhando Uruguaiana, desenhando Belo Horizonte, que eu nem sabia que tinha carnaval, enfim, vários lugares do país. E graças a Deus ter feito o grupo de acesso bem num momento de muita dificuldade, né? A gente fez grupo de acesso no ano prestes da pandemia, no ano que não tinha subvenção, foi 2020, foi um carnaval muito difícil, mas acho que foi um carnaval justamente para mostrar a capacidade de transformar, de conseguir botar uma escola na rua, e eu acho que isso foi determinante depois do segundo ano do Império da Tijuca no Quilombo. E agora na Mangueira, muito feliz de estar com a Nick pelo segundo ano, né? A gente sabe que não é só chegar, é chegar e continuar, então é sinal que o desfile do ano passado deu certo. A gente sabe que a gente tem muita coisa para crescer e melhorar, mas acho que é um ano de consolidação da nossa dupla, né? E isso é muito importante. E você, Anique? Você que já vinha de uma... Você foi da nossa querida Porto da Pedra, né? Ralou ali por 2 anos. Nós dois né? Começamos na Porto da Pedra, assim, escola Nós mesmo. 3, né? Nós 3, olha só. três. Que legal. Então, e só acrescentando aqui, o Guilherme, além de tudo isso, ele é um pesquisador, ele tem ideias maravilhosas de enredo, como ele estuda. Eu aprendo muito com ele todo dia, isso é muito bom. E comecei na Porto, né? Lá no estágio, que eu estava na Faculdade de Belas Artes, então teve aquele estágio da escola de samba com a Belas Artes, aquele acordo, e fui na Porto da Pedra que eu comecei. Então, naquele primeiro ano de estágio, já conheci o Lousada, já me chamou para ser assistente dele, desenhar com ele, fiquei com ele durante um tempo. Depois percorremos Vila, Campeonato da Vila, depois Beija-Flor, Campeonato da Beija-Flor. E depois eu conheço o Paulo, na Vila, trabalho com o Paulo me leva para Tijuca e fico na Tijuca aquele bom período com o Paulo, estagiando, sendo assistente dele, né? E Paulo sai e o Horta monta aquela comissão, era eu, você, Marquinho, Elcio, Carlinhos, né? E ficamos 3 anos, você né? saiu antes, Foi Suíça, isso. foi Sorriso e foi a música americana. Carro tombado. Não, e a gente teve altos e baixos, né? Sorriso, segundo lugar. A gente perdeu para Mangueira naquele ano, Maria Bethânia. Eu avisei, né? Ninguém me ouviu. E no ano seguinte, aquele desastre. Mas que eu acho que tudo é um aprendizado, né? Como a gente aprende com as derrotas também e faz... Se a gente está ainda hoje no carnaval, depois daquilo tudo, é porque a gente merece mesmo esse lugar, esse espaço, né, Mauro? Sem dúvida nenhuma. Eu também acho que a Comissão de Carnaval da Tijuca pode ter
acentuado essa relação de parceria, né, com a ANIC, Isso. especialmente com a ANIC, né, porque lá na Tijuca nós chegamos a ser 5 pessoas responsáveis, né. E como é que vocês administram essa troca de informações, esses protagonismos, né, porque é importante, né, cada um tem a sua visão pessoal, a ANIC tem um estilo, o Guilherme tem outro estilo, e como é que vocês conseguem conciliar isso no dia a dia? Eu sei como é difícil, porque nós tivemos muitas dificuldades na Tijuca, né? Eu quase enforquei a ANIC por umas 3 vezes. Então, eu sei que a coisa, às vezes, a gente perde a mão. Vocês estão mantendo esse equilíbrio? É evidente, a pergunta é meio óbvia, mas às vezes Eu faz sou parte do calma. processo. A gente achava, pelo menos eu achava que ia ser muito mais difícil. E acabou que a gente se entrosou de uma maneira muito boa desde o início. Logo nas primeiras semanas a gente jogou limpo um com o outro. Sobre tudo, né? Sobre o que falava um do outro, os medos que tinham. E a gente sempre falou que para pensar o carnaval a gente precisava pensar esse carnaval a 4 mãos, a 2 cabeças, sem ter uma divisão de fato do nosso projeto. E acaba que a gente tem temperamentos complementares, visões de carnavais complementares. A ANIC gosta de uma coisa mais inovadora de alguma maneira, ela é um pouco mais ousada em certo aspecto. Eu sou um carnavalesco um pouco mais tradicional. Então a gente vai somando tudo isso na maneira que a gente pensa o carnaval. Mas eu acho que a coisa fundamental, acima do estilo de cada um, é pensar a escola de samba, né? Pensar a Mangueira, o que a Mangueira está demandando da gente e o que a gente precisa retornar à Mangueira. E eu acho que foi isso que está dando o casamento certo. Então, assim, hoje a gente é muito amigo, porque eu acho que acima de ter um bom trabalho coletivo, um pensamento profissional semelhante, é ter uma confiança, uma parceria de fato a partir da amizade, da maneira como a gente conduz. Então a gente enfrentou problema pra caramba junto, a gente chorou junto, a gente ri junto, a gente faz muita coisa junto. E eu acho que é isso que tem dado certo nesses 2 anos. E é fundamental também você administrar o ego. Exatamente. Porque isso é do ser humano, né? E cada um está buscando o seu espaço, cada um busca o seu protagonismo dentro de um projeto, né, que é o projeto da Mangueira. E você tem que administrar isso, né, Nick? Essa coisa do limite, né? Até onde eu vou, até onde eu assino, até onde eu concordo. Tem sido fácil? Pode falar com sinceridade, que ninguém que assiste muito o nosso programa mesmo. Não, mas eu vou falar. Foi o que você falou, esses anos todos na Tijuca, que a gente fez aquela comissão, que eram bastante pessoas aí, com temperamentos, estilos muito diferentes. Cada um tinha um estilo diferente. O último ano, então, que foi o ano com Laíla, com o Fran Sérgio, você não estava? Eu acho que aquilo ali eu aprendi muito, sabe? Aprendi a lidar com o pensamento das pessoas, com o ego que você falou. Então, hoje, a gente junto e trabalhar com dupla é muito melhor, não sei. Com o Guilherme, pelo menos, é maravilhoso, do que eu acho que, de repente, com uma comissão que tenha mais pessoas. Sem dúvida. E a gente tem, por mais que a gente tenha, ele falou, eu sou um pouco mais inovador, ele é conservador, mas a gente tem um pensamento bem parecido de visão de carnaval. E eu tô calma. Naquela época eu era muito... Eu queria impor o que eu pensava, que a gente discutia isso. Hoje em dia eu tô muito mais calma em relação a essas coisas e eu ouço mais, entendeu? Isso é experiência, Nick. Pode ser. Isso é experiência. Isso é maternidade. Também. A maternidade muda a gente, né? Mudou No meu mesmo. caso, a paternidade me mudou muito também, né? Eu acho que isso faz parte do processo de vida, né? De aprendizado, né? Foi o que você falou, aprender... A gente nunca para de aprender, ainda mais agora, né? A nossa função de carnavalesco, você tem que estar antenado com exatamente tudo que está à sua volta, tudo. Então, porque tudo pode virar um enredo, tudo pode virar uma técnica diferenciada, ainda mais no carnaval, onde todas as técnicas artísticas se encaixam no carnaval. Exatamente. Você vai me citar qualquer técnica artística, qualquer vertente artística, que você vai dizer, não, no carnaval ela se encaixa. Então a gente tem esse leque muito extenso, né, de informações e a gente tem que sempre ter esse olhar. Acho que o que faz com que um carnavalesco tenha uma permanência longa dentro de um processo de trabalho, né? Eu posso me citar como exemplo, modéstia à parte, eu já faço carnaval há 38 anos, né? E depois de 38 anos, você ainda ser visto
como um carnavalesco que pode gerar resultado, que vai gerar resultado, isso é muito gratificante, Exato. é muito legal. Não, e eu acho que a gente, por exemplo, tem questões assim, a Nick traz uma bagagem de experiências que ela já viveu como assistente, como carnavalesca. Eu trago as minhas também, mas aí tem uma questão de troca, até, por exemplo, formato de apresentação de coisas, assim, os dois desenham, mas, por exemplo, a Nick é muito mais do desenho à mão e eu já trabalho bastante com questão digital há um tempo. Então, eu faço o desenho à mão e faço carro no computador. E aí a gente passa, cria junto. Então, tem um processo de trazer as potências de cada um, né, naquilo que já vivenciou e daquilo que pratica, para fazer que a dupla seja mais forte nesse sentido. Então, eu acho que essa está sendo a grande qualidade, por isso que eu acho que esse ano é um ano de consolidar ainda mais isso tudo, porque ano passado foi o ano de tatear e ver o que cada um fazia e como aquilo ia se casar, né? E eu acho que é bom, porque é isso, você falou muito da questão do ego, a gente tem sempre uma questão de informar os dois estarem sempre informados sobre tudo, ninguém decidir uma coisa sem comunicar o outro, nas entrevistas estarem junto, quando não dá, comunicar, não dá, pode fazer, porque eu acho que dessa maneira a gente tem um equilíbrio de fato, né? Sem dar um protagonismo para um para o outro, sendo que no final o louro é dos dois e o ônus também é dos dois, né? Então eu acho que isso é a base da confiança da dupla, né? Eu fico feliz, eu acho que fico feliz também do nosso programa poder informar para as pessoas como funcionam, como está funcionando essa dupla, né, que deu um resultado muito legal. Eu assisti o desfile, né, esse ano eu tive a oportunidade de voltar para o Rio. Eu não pisava na Sapucaí há 7 anos. Caramba. Olha que louco isso. Eu não frequentava o espaço onde as coisas acontecem dentro do carnaval há 7 anos. Entendeu? E eu encontro uma Marquês de Sapucaí bem diferente. Na parte estrutural, a iluminação, né? As pessoas são as mesmas, né? O segurança da roleta tal é o mesmo, as figuras são as mesmas, mas eu encontro um carnaval bem diferente, né? Eu acho que vocês deram muita sorte e está passando por um momento do Carnaval do Rio, passa por um momento fantástico de mudanças, de modernização, né? De novos olhares com marcas. Exatamente. Então, eu acho que vocês estão num momento muito bacana de poder jogar a arte de vocês para dentro da Marquês de Sapucaí, nesse momento tão importante. Sim. E como é que é a relação da presidente com essa dupla e a relação da presidente com o artístico? Né? A presidente tem essa interferência, digamos assim, entre aspas, no artístico também? Não, ela é muito tranquila, né? Ela deixa a gente livre para criar. Ela gosta de estar acompanhando e saber tudo. Desde o processo de escolha de enredo, a gente já estava pensando, por exemplo, esse ano ser Alcione, e mostrou para ela também tinha vontade já, que ela queria que eu acho que fosse na gestão dela, que eu ia falar da Alcione, até porque elas são amigas. E ela aprovou logo de cara e deixou a gente livre para desenvolver da maneira que a gente pensava que tinha que ser. Mas a gente sempre mostra para ela, sempre participa ela de tudo e vai agradando. E às vezes tem coisas, detalhezinho, vou falar do ano passado, que esse ano ainda não está finalizado o nosso protótipo, mas o ano passado, quando a gente fez o protótipo de fantasia, ela gostou, mas tinha coisas que ela falava, isso aqui não está grande demais, isso aqui não está muito grande, esse costeiro. A gente, não, de repente pode diminuir um pouquinho na reprodução. No protótipo da composição, ela, e essa pena, eu não gostei dessa pena. Ela fala coisa assim e a gente mais dá liberdade para a gente explicar, justificar. Ela gosta disso, que a gente argumente, que a gente defenda o nosso projeto. Por que a gente pensa daquela maneira, por que a gente quis esse negócio, que de repente uma visão para ela ou para outra é feia, mas na nossa visão artística, aquele feio na avenida, feio entre aspas, vai funcionar e vai ser belo. Então ela gosta de participar, mas ela deixa a gente bem livre para isso. E ela tem uma relação também que como a Guanaíra sempre sempre teve uma atuação muito forte na comunidade, como coordenação de aula, liderança comunitária, ela tem muito olhar do componente da Mangueira. Então, para a gente que está chegando na escola, isso é muito importante, porque dá uma troca. Às vezes a gente, isso daqui pode não dar certo, porque eles gostam muito de ser assim.
ou isso daqui vai dar muito certo. Então, acaba sendo um feedback muito bacana. Então, ela nunca se meteu de limitar, não quero que seja dessa maneira, ou não faça dessa maneira, mas por ela acompanhar tudo desde o início do processo, desde a escolha do tema, como a gente está pensando em desenvolver, isso dá um retorno para a gente muito bacana, uma segurança daquilo que a gente está fazendo. É uma gestora, né? Exatamente. A Anaíra, como gestora, né, eu acho que as pessoas, alguns artistas falam, não gosto que se meta, coisa e tal, mas uma coisa é você tolir, né, você cercear o momento criativo de um carnavalesco, né? Outra coisa é você participar. Né? Eu acho que o bom presidente é aquele que participa, que entende, né, que se posiciona como gestor, não como artista, porque tem uns que invertem o papel, né? Eu trabalhei com escolas que falaram, eu não uso tecido pastelhado. O presidente falava, eu não uso tecido pastelhado porque eu não gosto, né? Mas o gosto de um presidente nunca é o gosto do público ou de um jogador, né? Então, eu acho que cabe ao carnavalesco justamente passar esse conceito para ele de uma maneira leve, tranquila, né? Sem atrito, né? Exato. Eu acho que eu vejo isso em vocês com relação à Manaíra, né? Nessa gestão, eu acho muito interessante isso. E me diz uma coisa, como é que vocês vão, nesse momento, pensar essa Alcione? Como vocês dois pensaram essa Alcione? A gente entendeu desde o início que era necessário mostrar a Alcione como ela é, sem a gente inventar meios de mostrar a Alcione. Eu até falo com a Nick, por exemplo, que um dos desfiles homenagens que eu mais amo é o desfile da Bibi Ferreira que você fez. Muito obrigado. Que eu acho incrível, porque ali eu acho que a gente viu a Bibi como é. O trabalho, a carreira, a relação familiar, estava tudo ali. E Alcione é isso, até porque a gente está falando de uma artista que talvez seja uma das maiores artistas vivas da Mangueira hoje. E que está completando 50 anos de carreira e ano que vem está completando 50 anos de Mangueira. Então, são ciclos que se encontram, né, nesse desfile. Então, a gente tinha o desafio também de trazer a Alcione, diferente da Alcione que já passou na Unidos da Ponte, em 93, e diferente da Alcione que já passou na Mocidade Alegre, lá em São Paulo. Então, foi um mergulho muito íntimo, porque foi um mergulho a partir de conversas com a Alcione. Então, uma das primeiras coisas que a gente perguntou para ela, assim, o que te move? E ela falou, o que me move é a minha fé. Só que a minha fé é uma fé que não é uma fé dogmática, religiosa. A primeira fé dela é na família dela. Ela tem fé na Mangueira, ela tem fé na música, ela tem fé em entidades de diversas outras religiões. Então, a gente vai trazer esse caminho todo, traçando como é que foi o amanhã da Alcione e como ela construiu um próprio amanhã dentro da Mangueira, que é a Mangueira da Manhã. Ela pensou essa escola de samba muito além da passagem dela na avenida, a passagem dela nesse planeta. Então a gente fala da fé da Alcione, a gente fala como a cultura popular do Maranhão, os festejos do Maranhão a formaram uma artista popular. A gente mostra como as travessias dela, como os caminhos que ela percorreu de sair de São Luís com 20 anos para vir para o Rio de Janeiro cantar, ser uma voz do jazz, uma voz do soul, uma voz da black music, para depois virar uma voz do samba. Como é que ela cantou essas diversas mulheres, né? Ela cantou a mulher empoderada, a mulher que sofre de amor, a mulher que dá na cara do marido se ele trair ele. Ela cantou o regionalismo dela, ela cantou as diversas caras do Brasil a partir do feminino. E como ela se encantou pela Mangueira e escolheu que a Mangueira fosse essa casa dela. E que ela não bastava ser apenas uma artista de Mangueira. Ela precisava fazer alguma coisa por aquela comunidade. E ela, de fato, atuou socialmente naquela comunidade e construiu um amanhã dentro da escola. E vai de encontro às raízes da escola, né? A figura da Alcione, ela é uma figura que representa muito bem a Mangueira em todos os momentos. Você olha a Alcione e você vê Mangueira, né? E a Mangueira vem sempre, quando ela faz um enredo de homenagem, quando ela faz uma grande homenagem, sendo pessoas ligadas à Mangueira ou não, né? Eu tive a oportunidade de fazer o Nelson Cavaquinho na Mangueira, né? E foi maravilhoso, né? Você vê que as pessoas as novas gerações passam a conhecer, que não é o caso evidente da Alcione, mas no Nelson Cavaquinho foram várias revelações que a gente conseguiu colocar no desfile que ajudou, né,
as novas gerações a entender mais o Nelson Cavaquinho. Uhum. E eu acho que esse protagonismo da Alcione, dentro das raízes, trazendo essas raízes da Mangueira, isso também é muito importante, né, Anique? E o que você falou antes, a Alcione, ela é essa própria Mangueira. Aonde ela vai cantar, no exterior, onde for, ela carrega a Mangueira com ela. Então ela leva a Mangueira para onde ela vai. E a gente até fala, ela não nasceu ali na Mangueira, mas a Mangueira escolheu ela como filha, acolheu ela como filha. Tem gente que desconhece assim, a história da Alcione e fala, mas a Alcione não é da Mangueira? Ela é do Maranhão? Outro dia eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou isso, mas ela é do Maranhão? Eu pensei que ela fosse da Mangueira. Então, porque ela é. Em uma conversa que a gente teve com ela, né? O que é a Mangueira para você? Ela falou assim, a Mangueira para mim é tudo. Até foi um vídeo que a gente fez, uma gravação que ficou linda. E ela fala isso, que a Mangueira para ela é tudo, é paixão, é a vida dela. E então a gente quer trabalhar muito nesse enredo, toda da maneira que o Guilherme explicou, que vai ser o nosso corpo do desfile, né? Uhum. Mas tudo com muito sentimento, tudo com muito amor, porque tudo que ela faz na vida dela é com esse sentimento, com essa entrega, sabe? É com esse amor. Isso a gente pode ver nos shows dela, a gente pode ver isso conversando com ela, com a família, com o Carlos, que é o produtor, assessor dela, que sabe muito da vida dela, que está ajudando a gente muito. Então a gente, sempre nessas conversas, nesses encontros, a gente vê esse amor que ela tem. Quando ela entra na Mangueira, o que ela fez pelaquela comunidade, além de fundar a Mangueira da Manhã, tem coisas que a gente não sabe que é por trás. Todas as festas de Natal, ela dá presentes para a comunidade, ela fez festas de 15 anos para várias meninas da Mangueira, que era da Mangueira da Manhã e que não era da Mangueira da Manhã. Ela promovia era uma festa durante um ano, que era na quadra, que era o baile de debutante das meninas. E a Deborão, até que é a nossa segunda porta-bandeira, participou disso. Ela foi uma das debutantes da época. É toda uma história, Tem toda todo um uma legado, história. né? O Marquinho, nosso, que é hoje o vice-presidente da Mangueira da Manhã, que foi mestre-sala durante muitos anos na Mangueira, ele é afilhado dela, ela apadrinhou ele, ela é madrinha dele, de batismo mesmo. E convivia ali na casa dela, abria a casa dela para botar aquelas crianças na Mangueira para fazer almoço, fazer comidas. Tem uma tal farofa aí de Neston que ela faz, que é uma coisa encantadora. Eu sou doida para comer essa farofa. Vai engordar. Tem que falar tanto, O Guilherme falou uma coisa de você ter a relação direta com o artista na hora de você criar o enredo, né? E eu agradeço citando o Bibi Ferreira, né? Eu também tive essa relação, tanto com a Bibi quanto com a Dercy, quando eu fiz lá na Viradouro. A gente conseguiu conversar, né? E muito do que foi visto ali na avenida, né, são experiências pessoais que foram passadas dela. Olha, Mauro, é por aqui, eu gosto disso, eu faço aquilo, e coisa e tal. Tem uma passagem interessante que ela não gosta de borboleta, né? A Bibi Ferreira não gostava de borboleta. E por acaso nós tínhamos uma ala que remetia a borboleta. Foi a única coisa que ela falou, eu não queria essa borboleta no meu desfile, né? Então acho que essa ligação com a homenageada, no caso, né? A justa homenagem é importantíssimo. Sim. Você poder se relacionar, né? Aí quando você faz assim um enredo que o personagem já não está vivo, já morreu, fica mais complicado. Exatamente. Né? E por um lado você fica mais criativo, você pode sair inventando. Nelson Cavaquinho te inventou umas coisas muito loucas, né? Das histórias do Nelson, né? É muito legal. A Mangueira é uma escola difícil de se trabalhar? Vocês acham que a Mangueira é uma escola? Quando eu falo difícil, eu não falo no lado pejorativo, se é que eu estou sendo correto na colocação das palavras. Mas por ser uma escola tão forte, por ter uma comunidade tão participativa, por ter uma hierarquia, né, de muitos personagens importantes, ela faz com que esse desafio se potencialize, fique maior? Eu acho que o slogan, né, nem cabe explicação, cabe muito a Mangueira, porque tem coisas que realmente não cabem explicação. Porque, de fato, assim, a gente está falando de uma escola basicamente centenária, né? Que tem uma série de famílias, né? A Mangueira é uma escola muito familiar. Por mais que ela seja a maior escola de samba do país, no seio dela é formada de várias famílias. Então são várias narrativas, várias histórias que construíram aquele espaço. E a gente tem que sempre pisar de mansinho para entender aquele lugar com muita humildade. E é um lugar que você vai ouvir muitas visões de Mangueira, né? Não existe uma visão única de Mangueira.
É igual quando a gente brinca com cor, né? Tem mangueirense que acha que o desfile tem que ser todo verde-rosa. Tem mangueirense que acha que o desfile não tem que ser todo verde-rosa. Então você vai sempre agradar um e desagradar o outro. Então eu acho que é essa dinâmica de entender a escola por esse olhar muito plural que é o grande desafio para a gente. Com certeza, de todas as escolas que eu trabalhei, seja como assistente, seja como carnavalesco, é o maior desafio de todos, porque é uma escola complexa. É uma escola muito popular. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma pressão enorme, a gente tem um carinho enorme. E a gente sabe também, se a gente erra, a proporção do erro também é muito grande. Então, eu acho que é sempre desafiador. Cada dia é um dia diferente na Mangueira, mas é um desafio muito gostoso. Essa colocação foi ótima, né? Cada dia é um dia diferente na Mangueira. Né? Exatamente. Eu vivenciei isso, né, com a gestão do Ivo Meirelles, né? Realmente a gente... Primeiro que quando eu fui convidado para ir para a Mangueira, eu falei, gente, a escola que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer era a Mangueira. Porque estava sempre tão acima, a gente sempre se coloca, né, numa posição diferenciada. Um sonho, Aí você é convidado para fazer a Mangueira, isso credencia a carreira de qualquer um. E vocês estão de parabéns, porque vocês dois... Eu assisti o desfile, eu até comentei com a Nico com relação às fantasias, né? Da qualidade e da diversidade de formas e de materiais usados, né? Lógico que eu falei com ela porque eu tenho uma proximidade maior com ela, mas isso se estende a você também. E eu assisti esse desfile de perto e sentia a Mangueira muito bem vestida, muito bem representada, né? E um dia me falaram isso, que quando a escola se vê bem representada, né? Nós já conversamos sobre isso, né? Quando o componente chega na avenida e se depara com uma alegoria, se depara com uma fantasia, né? Bem feita, bem elaborada, que aquilo é feito para eles, né? No fundo, a gente faz o carnaval para que eles possam se divertir, que eles possam interagir, né? E é evidente que um bom desfile agregado a uma comunidade forte vai reverberar lá em cima no jogador. Sim. Né? E eu comentei isso com a Nick da beleza, da qualidade e da diversidade de materiais. Então eu quero estender a você também, a Nick, parabéns pelo desfile. Obrigado. Eu gostei muito daquilo, gostei demais da Mangueira. E vocês estão exalando aí um olhar de vitória, um olhar de um caminho bacana. Tão cedo eu não vou ver os dois separados, cada um fazendo uma escola, né? Embora eu não quero não é tão cedo. Não, eu brinco com ele, eu falo, se algum dia te separar, você vai comigo, que você que vai escrever minha sinopse. Eu quero saber, você pode estar, a gente está concorrendo, você que vai escrever, porque ele é um poeta. Eu acho que em tempos de inteligência artificial, né, porque a gente está se deparando agora com uma loucura que é a inteligência artificial, né? Já ela vai estar chegando no carnaval. Com certeza. Então a gente tem que trazer isso, humanizar a relação do artista com o carnaval, para que nós que já temos uma certa experiência, né? É evidente que vocês têm uma larga experiência, embora seja o primeiro carnaval do Guilhermão aqui no grupo especial, mas a Nick já traz isso, o Guilherme tem um caminho a ser traçado com muito sucesso. A gente tem que saber justamente driblar a inteligência artificial, a gente tem que saber usar esse momento, né, a nosso favor. Eu penso assim, é uma loucura isso, né? Pois é. O velho aqui fica doido, né? Mas você gosta, você sempre gostou, né? Não, eu acho que você tem que... Eu trago para mim uma coisa de muitos anos que é sempre me nutrir de gente nova. Sim. Quando eu fiz a Tijuca, eu tinha gente nova ao meu lado, né? Foi um acaso. Mas eu ia bebendo das fontes da Nick, do Marquinhos, né? Do Elcio nem tanto. Mas por serem artistas jovens e estavam ali nutrindo, eu me cerco de juventude, né? E hoje o carnaval... O carnaval é muito dinâmico, né? Ele exige que a gente esteja sempre antenado nessas mudanças. E eu acho que não só apenas tecnológicas, né? De pensamento de carnaval, pensamento de enredo, a maneira como a gente conduz o enredo. Antes, às vezes, ainda acho que cabe espaço para tudo isso. Mas eu acho que hoje a demanda que os enredos tragam, de fato, uma reflexão crítica, que tragam um conteúdo que possa ser construído coletivamente com as pessoas, que gere algum tipo de debate, né? Não apenas um merchan ou não apenas alguma coisa rasteira que vai virar samba. Acho que o carnaval tem espaço para tudo, mas a demanda cada vez é um pouco maior para a gente trazer, para a gente construir saberes de fato com o público, né? E essa nova geração, né? Quando eu falo nova geração, porque só existem 2 carnavalistas com mais de 60 anos atuando no grupo especial. Isso é um sinal, né?
essa nova geração, ela representa muito bem, usa muito bem o espaço Marquês de Sapucaí para poder ter esse diálogo, ter essa troca e ter esse clichê falar, mas é o lugar de fala de cada um de nós. Exatamente. Queridos, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Eu sei que vocês estão num dia muito atribulado, que hoje tem função na Mangueira, mas eu sempre termino as minhas entrevistas com uma pergunta que é quase um questionamento. Quem é Anique Salmão? Essa pergunta é tão difícil, né? Sempre quando perguntam é difícil da gente responder. Vamos falar em relação ao carnaval. Acho que eu sou a única mulher sobrevivente. Anique é resistência. Sou a resistência. Eu acho que eu sou uma pessoa, uma mulher que luta, batalhadora, não desisto fácil. Sou movida pelo amor, pela paixão. Então, o trabalho que eu fizer artístico, o trabalho em geral, mas o artístico, né, que é o nosso trabalho do carnaval, ele é feito sempre com muito amor, com muita dedicação, muita perseverança. Então, acho que eu sou isso. E quem é Guilherme Estevam? Cara, eu acho que eu sou um menino ainda crescendo, às vezes turrão, às vezes brigão, mas acima de tudo apaixonado por esse carnaval. Justiceiro. Gosto das coisas certas, não detesto injustiça, detesto má educação com as pessoas. Busco ser aquilo que meus pais me criaram, ser alguém do bem. E que faça o bem e que está sempre correndo atrás de fazer uma arte que alegre as pessoas, que ajude as pessoas, que elas possam se sentir bem. E vendo o povo feliz, eu estou feliz também. Maravilha. Então, com essa sintonia, com essa harmonia, nós terminamos agora a nossa entrevista com os carnavalescos da Mangueira, Anique Salmão e Guilherme Estevam. We dance.